Boa noite, bem-vindos, bem-vindas para mais uma aula nossa de gestão financeira. O pessoal está chegando. Então vamos lá. Bem-vindos e a gente inicia a nossa aula de hoje, dia 2 de março. Kelly, bem-vinda. Boa noite. Vamos lá. Esse roteiro ele já está no Que Mágico e tem um quiz também no Que Mágico que eu acabei de abrir, né, para vocês responderem. Não tem pressa. A ideia respondeu hoje, pode, se conseguir, responde durante a aula ou responde depois da aula. Eu oriento vocês aqui. Então, eu, de novo, coloco essa frase, né? Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. E espero que vocês reflitam sempre essa frase. Eu gosto dela demais. E eu costumo dizer que ela valeu, né, todo o meu curso de mestrado. Foram, no meu caso, 30 meses de mestrado, e essa frase daqui eu acho que ela pagou o curso inteirinho. Virando a página. O quiz é uma resposta individual hoje, né? Eu acabei de abrir, como eu disse, e tem algumas perguntinhas lá para vocês responderem. Então não tem pressa. Procura ouvir um pouco da aula de hoje e depois vocês podem responder. Não esqueçam de pegar o diário de bordo, o caderno de vocês. Boa noite, Ellen. Boa noite, pessoal que está chegando. Então, respondam hoje, e respondendo hoje é como eu vou estar coletando as presenças de vocês. Tem um desconhecido que eu estou dando permissão, tem Letícia Cassiano. Boa noite. E a gente vai prosseguindo aqui. Então, para deixar claro, quem está se relacionando hoje pela primeira vez que é possível, essa aula ela acontece pelo Google Meet e é um link permanente que está no portal, né? Esse link ele pode ser compartilhado. Vamos supor que alguém de uma hora para outra aí ficou com problema de acesso. Alguém do grupo pode compartilhar o link e a pessoa entra fora do Que Mágico, sem problemas nenhum. O desconhecido, por favor, pode se identificar, tá bom? Só para o nosso controle aqui. Qualquer coisa, sempre vocês podem me interromper. Se alguma coisa não estiver clara, é só perguntar. Fica sempre à vontade. Então, a gente fechou na aula passada o contrato andragógico. Ele está publicado lá nos primeiros roteiros, tem 9 cláusulas lá, e a gente vai procurar, durante as nossas aulas, caminhar naquele sentido. E qualquer esclarecimento, qualquer sugestão, qualquer pedido de melhoria, ele pode acontecer a qualquer tempo. Eu não vou repetir aqui as cláusulas hoje. Ele está lá no roteiro. Então, hoje, Boa noite, Pro. fala, Geisivânia. Ô, Pro, hoje a gente vai ter uma aula do eixo após a sua. Essa atividade tem que ser hoje? Então, sabendo disso, pode ser amanhã, Geisivânia. Ah, então tá bom, Pro, porque assim que terminar a sua, a gente já vai entrar na outra, tá bom? Tudo bem. Aí amanhã eu faço logo cedo. Só para deixar claro, Geisivânia, que horas foi marcada a aula do eixo? 9h30. 9h30. Então, eu posso ficar com vocês até 9h30, se for o caso, se for necessário, né? Eu acho que sim, professor. Aí fica a seu critério. Tá bom. A Nicole está colocando aqui, colocou lá no grupo. Estão com dificuldade de acesso no Que Mágico, mas pode estar lembrando, né, de compartilhar esse link. Tanto o link do quiz também, ele pode ser compartilhado no grupo. Aí o acesso ele vai acontecer. Sueli levantou a mão. Ô, Gesivânia, no Que Mágico está dizendo que são às 21h10 a aula de matemática.
Olha, eu tinha visto 9h30. Pode ser que eu fiz confusão, mas que eu vi 9h30. É às São as, 21h10. são as 21h10. Tá marcado lá 21h10. Tá bom. A gente tem quase que 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Vamos caminhando. Então, a aula de hoje é uma aula interativa. Eu vou estar fazendo perguntas e respostas e eu gostaria da participação de vocês. Olha lá, as primeiras perguntas, né? A palavra preâmbulo é como se fosse uma introdução para o assunto de hoje da gestão financeira. Tem 3 perguntinhas ali. Conhecem a fábula da cigarra e da formiga? Aqui no chat vocês podem responder ou abrir o microfone, principalmente alguém que diga não. Professor, já ouvi falar, mas no momento não lembro mesmo. Não lembra? Tem alguém que não conhece? Ah, então a Sueli não lembra. A Jaqueline disse não. Ok, então com um não só, nós temos uma primeira parte. Então eu queria um voluntário, uma voluntária, que tivesse coragem aí de tentar fazer um resumo dessa fábula e contar para quem não conhece. Isso, Gisele, tem uma versão do Pica-Pau também. Essa fábula é contada e recontada em desenho, em quadrinho, em filminho, né? E tem a versão do Pica-Pau, sim. Então, a Daniela vai contar para nós? Oi, professor, boa noite. Boa Eu noite. vou dar uma resumida. É o que eu lembro, né? Por favor. A formiga e a cigarra. No caso, a formiga trabalhava em equipe junto com as outras formigas, pegando alimento, estocando por causa do inverno. E a cigarra ficava deitada, cantando, passeando, e não se preocupava com o que estava vindo, que era o inverno, que as folhas ficariam congeladas e elas não ficariam verdes, essas coisas, porque não ia ter o que comer. Então, ele só via ainda, ele tirava um barato das formigas que estavam trabalhando, porque elas estavam estocando o alimento. Aí, quando veio o inverno, ele se viu sem nada, sem um lugar para se abrigar, sem comida. Aí as formigas ficaram com dó dele e acolheram ele. É o que eu lembro da história. Mas, basicamente, o que a história coloca é que a gente sempre tem que pensar depois, né? Com o agora e o depois. Porque elas fizeram um estoque pensando no que poderia acontecer com a chegada do inverno. E na nossa vida é assim, né? A gente tem que ir se preparando para os acontecimentos que vai vir, né? Certo, Daniela. Muito obrigado. Então, gente, algumas pessoas aqui lembraram. Quem respondeu não, lembrou. Então, isso acaba acontecendo, isso é muito bom, né? Então, nesse coletivo, a gente tem essa oportunidade de estar fazendo esse compartilhamento e, de repente, a nossa memória não ajuda, uma outra pessoa, ela dá um toque e a gente acaba lembrando. Na versão do Pica-Pau, que eu não gosto muito, o Pica-Pau, ele é um personagem sarrista, né? Ele fica sempre tirando uma, né? E então ele ele faz o papel da cigarra e ele fica tirando sarro do trabalho das formigas. Depois, quando chega o inverno, tem esse problema. Na fábula original, não é assim. Mas existem diversas versões. Gesivânia levantou a mão. Ô, prof, foi para te falar que eu assisti o filme que uma das meninas colocou no grupo. Eu gostei, professor. Eu queria voltar no tempo igual aquele homem para fazer tudo diferente. Eu errava, eu voltava. Eu errava, eu voltava, consertando. Chegava no final, olha, eu rica. Ok. Então, Gesivânia, você está falando do Feitiço do Tempo, né? Que você conseguiu assistir. Que bom que você gostou. E é assim, para aquelas pessoas que levantam todos os dias achando que
o dia de hoje ele vai ser igual ao dia de ontem, então a gente tem todo dia uma oportunidade de fazer alguma coisinha a mais, alguma coisa diferente, para que o daqui para frente ele não seja mais igual, né? Se, falando de volante, uma pessoa entra no carro e fica o tempo todo usando no máximo a terceira marcha, então a da terceira marcha sempre vai ser aquela, por mais que a gente coloque o pé no acelerador. Então a pessoa precisa engatar uma quarta marcha, uma quinta marcha, e aí sim as velocidades e a situação ela muda, né? Então, se a gente sempre faz a mesma ação, a gente não pode esperar como resultado alguma coisa diferente. Boa noite. Então, lembrando, né? A fábula de cigarro e da formiga é uma história que nasceu lá no século retrasado, na Europa. E lá na Europa, vocês sabem que tem inverno rigoroso. Inverno rigoroso, então existe essa situação. É, eu preciso trabalhar e guardar para que quando o inverno chegue, eu tenha, né? Se vocês lembrarem de algumas situações aí, mesmo de filmes americanos em algumas cidades, de repente, quando tem uma nevasca, eles têm um kit lá de sobrevivência. A nevasca acontece, ninguém sai de casa, todo mundo fica preso na sua casa. E às vezes por 1, 2, 3 dias, né? Algumas crianças elas adoram, porque elas não precisam ir para a escola, mas dentro de casa a gente precisa ter um kit de sobrevivência para passar esses 2, 3 dias, porque não dá para abrir a porta e ir para o supermercado a 1 quilômetro de lá. Precisa ter essa segurança. Se a pessoa tem o kit, ela vai passar bem aqueles 2, 3 dias de inverno. Se ela não tem o kit, ela vai passar dificuldade. Aí, no caso da fábula da fábula da cigarra e da formiga, aí são mais ou menos 6 meses de trabalho e 6 meses de inverno. E no caso da fábula, a cigarra fica o tempo todo cantando. E a formiga trabalhando e fazendo provisões para sobreviver ao tempo de inverno. Aí, gente, ó, existe a cigarra na fábula, um personagem. A formiga na fábula, que é um outro personagem. E existe o inverno na fábula, que é uma situação lá. Quem abre o microfone ou responde aqui no chat dos símbolos, né? O que símbolo que tem cada um desses personagens e essa situação. A gente pode fazer um comparativo com o quê? Uma analogia com o quê? Né? Desses dois personagens e dessa situação. Quem quer falar? Maria Alves, vou fechar o teu microfone. Oi, Pro. Então, queria falar aqui Então do fala, símbolo da fábula. por favor. Então, Fechou o teu microfone, desculpa. Pode falar. foi? Tá aberto. Então, aqui o símbolo da fábula, no caso da formiguinha aqui, é trabalho e organização, né? A cigarra. Ela pensou, né? Trabalhou e se organizou pensando mais na frente, né? Como seria? Alguém quer falar de outros simbólicos? Você quer falar do simbólico da cigarra, do simbólico do inverno? A cigarra seria a preguiça? Preguiça? Pode ser. Isso. Seria as pessoas que no momento, como a gente está vivendo, por exemplo, professor, fazem aglomeração, não se importam com a Covid, com os pais, com os avós, e aí depois, quando as coisas ruins acontecem, só chora, né? Que tem muita gente fazendo isso, dando risada de quem faz, de quem fica em casa, de quem está se cuidando.
Boa analogia, Sueli, legal. E o inverno, gente? Simboliza o que para nós? O inverno Fala, Nico. seria a Covid, A Covid. Ok. entendeu? Os problemas que estamos enfrentando e nós não estávamos preparados para isso, entendeu? E como não estamos ainda e estamos vendo aí a situação cada dia pior e não temos como que eu vou dizer assim, uma pessoa que fale para a nação, né? São os governos individuais. Certo. A Nicole Valério levantou a mão. Depois a Sueli. Eu ia falar a mesma coisa que o G também, Pro. Ah, legal. Sobre o inverno, professor, eu poderia falar para nós, assim, de problemas financeiros, de não guardar o dinheiro, de não fazer reservas? Isso, também é uma outra situação. Então, na fábula, a gente tem... Nicole levantou a mão, quer falar? Não pensar nas consequências, né? Não pensar no amanhã. Ok. Então, a Jaqueline escreveu aqui, coragem e trabalho a formiga, preguiça a cigarra. Ok. Gente, ó, tem, como eu falei para vocês, diversas versões, não é? Mas a gente pode colocar mais ou menos resumidamente dessa forma, não é? A formiga, ela trabalha, ela é organizada e ela pensa no futuro. E a cigarra, ela se diverte e ela é aquela que se preocupa com o momento agora. E o inverno, ele pode ser, na nossa realidade, a Covid. A outra palavra que o G usou aí, o inverno pode ser problema. O inverno pode ser uma dificuldade, e como a Sueli colocou também, o inverno pode ser essa situação de repente, a gente, na realidade, não se prover, não fazer reserva. Então, essa analogia. Gente, ó, essa história é muito contada, mas, assim, no Brasil, a situação do inverno para os pequeninos que ouvem muito essa história, eu acho que fica muito distante, né? Porque eles acham que não existe inverno, que aqui no Brasil não cai neve, então que, entre aspas, não tem as dificuldades. Então a gente precisa estar sempre conversando, seja aí com os nossos pequeninos, ou na leitura dessa fábula, que tem esse simbólico e que, embora não exista inverno no Brasil, existe problema, existe Covid, existe dificuldade, existe crise, existe aí uma situação de desemprego que a gente precisa de reserva. Então, a crise, a dificuldade, ela, infelizmente, ela aparece nas vidas das pessoas. Agora, a gente pode trabalhar de forma precavida para que esse momento acontecendo, a gente seja um pouco mais preparado para passar por essa situação. Quem poderia estar colocando aqui, o G escreveu lá, o inverno pode ser o desemprego, o inverno pode ser uma situação aí, no desemprego eu posso ter fome, no desemprego eu posso ter miséria, né? Principalmente se eu não estiver preparado. Na terceira pergunta, no trabalho interativo que a gente está tentando fazer aqui, moral da história, alguém colocaria aí uma moral? Passa a palavra. Kelly Ribeiro, todas as ações geram consequências. Legal. A moral, para mim, né, professor, eu acho que a moral da história é que quando você trabalha e constrói, fica mais próspero, né? No caso da cigarra, foi o que a formiga mostrou, né? Que ela parada, ela não ia sair do lugar, e muita gente é assim, né? Vive no comodismo. Ok, legal. Então, a Jaqueline colocou aí, moral para a formiga, futuro pleno, e para a cigarra, derrota. Tem uma outra versão da fábula, que eu acho que ela é brasileira,
e que também é interessante, que é o caso assim, que o que a cigarra faz, ela também é um trabalho. Só que o trabalho dela é de cantar, de entreter, não é? E talvez algumas pessoas não deem muito valor. E enquanto a gente trabalha, alguns de vocês gostam de ficar aí com o fone de ouvido, ouvindo músicas, não é? O tempo todo. Trabalha e ouve música. Ou, de repente, vamos supor, num dia de faxina, algumas pessoas fazem a faxina da casa e, de repente, o som fica lá alto, ligado, né? E são dois pedaços. Acho que o trabalho da cigarra é necessário e o trabalho da formiga é necessário, né? Então, se a gente passar um verão trabalhando o tempo todo e de repente a gente não tem lá um radinho para ouvir uma música, talvez seja mais triste, né? Então é um outro pedaço da história que não tem a ver com a história original, mas acho que a gente precisa cuidar, acho que desse equilíbrio, né? Nem só trabalho, também nem só divertimento. A gente precisa fazer esse equilíbrio e lidar dessa situação. Tanto uma coisa como a outra, ela precisa pensar no futuro, ela precisa pensar na reserva. A Nicole colocou aqui, devemos nos preparar para amanhã. A Gisele colocou, agir com sabedoria, pois é melhor prevenir do que remediar. Perfeito. Então eu vou virar a página, gente. Se vocês quiserem retomar algum ponto, fica à vontade. Então, gente, para a gestão financeira de cada um de nós aqui, deixar muito claro que não é uma receita. Vocês podem encontrar diversos autores e cada autor falando de uma forma. E eu gosto do Mauro Halford, que é uma das nossas referências. Aqui tem o Masakazu Hoji, que também ele está lá na nossa referência. E a gente vai pegando um pedacinho de cada um, e hoje a gente vai trabalhar em um primeiro passo dessa gestão. E esse preâmbulo, essa introdução, foi em cima de alguma coisa conhecida, que vocês já ouviram falar, alguns de vocês recordaram, talvez alguns de vocês ouviram essa história pela primeira vez. E como é uma fábula famosa, ela é contada e recontada, e a gente pode escrever e reescrever. Agora a gente vai associar com a disciplina, com o trabalho que a gente necessita e precisa fazer. Aí, virando a página, a gente tem algumas situações. O primeiro passo dessa nossa gestão financeira é, como eu já falei em aula passada, constituir o capital de reserva. Como a Sueli chegou a lembrar aqui. É algo que a gente não cuida. E porque a gente não faz, a gente passa dificuldades com certeza. Então, a gente precisa, não é acumular para ostentar, né? Mas acumular segundo alguns critérios. Então, eu vou passar vários critérios aqui para vocês, e cada um de vocês aí pode estar elegendo um critério. E acho que cada um de vocês, aí no diário de bordo de vocês, deve estar constituindo na aula de hoje uma meta de reserva, né? Eu preciso ter um capital de reserva de X valor. É isso que a gente vai tentar trabalhar com vocês hoje. Virando a página. Se não tiver claro, perguntem, por favor, né? Então, que valor? Esse valor, ele varia de pessoa para pessoa, conforme essa pessoa pensa no seu futuro, esse valor, ele muda muito. E aqui eu vou dar essas ideias para vocês de que meta que vocês vão colocar. Vocês podem colocar uma meta menor para começar, e depois vocês podem, ao longo da vida de vocês, ao longo das situações que tiverem mudando essa meta com certeza, de preferência sempre para tornar a qualidade de vida de você um pouco melhor. Virando a página. Os critérios aí. O primeiro é média de desemprego. Qual que é o exemplo? Se a gente ouve na mídia que a média de tempo que a pessoa fica desempregada é em torno de 6 meses, então
Uma pessoa, ela pode colocar como meta constituir um capital de reserva de 6 salários. Por exemplo, se o meu salário é R$ 1.000, então eu teria que ter na minha reserva guardado R$ 6.000. E a gente começa isso devagar, né? É um pouco de cada vez. Essa é uma meta. Nos números aí são todos exemplos. Na minha história de vida, eu, Shizu, nessa história de vida, a minha média de desemprego, ela foi de 6 meses. Eu tenho, em 47 anos de trabalho, 3 períodos de desemprego de 6 meses. Então, esse critério, ele já me atenderia, porque eu teria salário naqueles meses que eu não teria trabalho. Essa é a ideia. Vamos lá. Tem algumas participações aqui. Agir com sabedoria, certo? G, 30%. Ok. Uma referência, G. Aí muda de pessoas para pessoa. Então, por exemplo, eu ganho R$ 1.000, então eu posso estabelecer uma meta de 6 salários. 6 salários é ter um capital de reserva para que, quando a fase do desemprego vier, a gente pode estar procurando emprego com mais tranquilidade. Não é porque o emprego vai aparecer, de repente ele demora um pouco, mas a gente tem aí um capital de reserva que vai nos conduzir para uma situação que a gente não vai ficar escolhendo aí o primeiro trabalho que aparecer. Tudo bem? O G sugeriu 30% para estar guardando aí um pouquinho a cada período, até chegar nesses 6 salários, por exemplo. Uma outra meta, um segundo exemplo, é a média de uma crise. Uma informação para vocês. O Brasil passa por crise numa situação de que o mundo tenha baixa demanda de commodities, porque o Brasil é exportador de commodities, né? Então, tudo que é matéria-prima, tudo que é necessidade básica, é o que o Brasil tem, é o que o Brasil exporta. E se o mundo compra menos matéria-prima, se o mundo compra menos itens de necessidade básica, o Brasil vai passar por uma crise, né? Então, o Brasil é exportador de grãos. Em primeiro lugar, a soja. Se a China, amanhã ou depois, começar a comprar menos soja, o Brasil vai passar por uma dificuldade, porque vai passar por uma crise. E nessa crise, o que acontece? Em geral, crises pelo mundo duram, em média, 2 anos. Se a gente pensar, né, nessa situação das commodities, eu sou uma pessoa que trabalha nessa área, mesmo que na área de tecnologia, para um agronegócio, e de repente eles estão exportando menos, eles vão precisar cortar pessoal, essa crise ela pode durar mais ou menos 2 anos. Se ela dura mais ou menos 2 anos, então serão o quê? 24 meses aí de dificuldade, 24 meses de problema. E nesse critério, a gente precisa ter um capital de reserva de 24 meses. Então, uma outra meta que alguns de vocês aí podem estar estabelecendo nesse primeiro passo é chegar ao final de um período com esse dinheirinho guardado. Se o meu salário é R$ 1.000, para facilitar no exemplo, então eu posso estabelecer uma meta de ter R$ 24.000 guardado para que uma crise no setor onde eu trabalho acontecendo, então eu possa passar por essa crise de forma mais confortável. Esse é o segundo exemplo. Então, commodities é tudo que é de itens básicos, Gisele. Então, grãos é item básico, tudo que isso é da indústria, do setor primário, tudo que é do setor primário, tudo que é produzido no setor primário, por exemplo, basicamente a agricultura, atividades extrativistas como a mineração, o Brasil tem reservas de ferro, e o Brasil exporta ferro.
Então, o ferro é uma matéria-prima, é uma commodity, né? Os grãos todos são commodities, né? E são todos esses itens que o setor primário ele trabalha. Uma outra situação, falando do ferro aqui, se o Brasil exporta ferro, o Brasil importa aço, porque tem alguém que processa o ferro, transforma em aço, e o Brasil compra aço. Então, o que é commodity nessa relação? O ferro, tudo bem? E o aço ele foi manufaturado e foi agregado valor a ele. E a gente compra esse produto já industrializado, que já é um outro setor secundário, e assim por diante. Tudo que é do setor primário é um item de produto que é commodity. Então, o Brasil passa por crise quando o mundo compra menos commodities. Por exemplo, por que na crise imobiliária o Brasil não foi afetado? Porque naquela crise imobiliária de 2008, o mundo passou por um problema que quase todo mundo que tinha grana investia em imóveis. E os imóveis eles estavam com valores irreais. E depois o valor real aconteceu, então o pessoal viu que o patrimônio que eles tinham era menor. Imagina assim, você compra uma casa de 6 milhões, você acha que ela vale 6 milhões e que aquilo vai valorizar, mas aquilo está super valorizado e de repente, de fato, ela só vale 2 milhões. Então, você tem uma queda no teu patrimônio aí brusca. Você acha que é dono de 6, na verdade você é dono de 2. Isso foi a crise imobiliária de 2008. Mas o Brasil enfrentou aquela situação como, entre aspas, uma pequena onda abatendo sobre nós, porque o Brasil continuava exportando soja, continuava exportando trigo, continuava exportando café, continuava exportando grãos, né? Continuava exportando ferro, produtos do extrativismo. E o Brasil continuou fazendo negócio. Então, aquela crise não nos afetou, por exemplo. Mas crises, elas duram mais ou menos 2 anos, né? Vocês podem ouvir aí que entramos numa crise e, de repente, na história, vocês vão ver que crises mais ou menos 2 anos. Aqui, ó, um terceiro exemplo para vocês, que acho que está mais próximo de nós agora, para alguns de vocês agora, a questão do critério da pandemia. Gente, ó, as pandemias, elas duraram 3 anos mais ou menos. A gripe espanhola, que foi a última 100 anos atrás, ela durou 3 anos. E então, se eu quero constituir um capital de reserva e quero passar por uma pandemia, eu preciso ter 6 meses de reserva. Ok? Aí passa a critério de vocês. Eu acho que para minha vida profissional, de repente, 6 meses de reserva tá bom. Acho que o setor onde eu trabalho, ele pode passar por uma crise futura, talvez 2 anos. A gente vai passar aí por uma pandemia mundial, 3 anos, mais ou menos. Então, se eu ganho R$ 1.000, essa meta de valor a ser acumulado é R$ 36.000. Quem está logado aqui como desconhecido se identificou? Sim, prof, é a Jéssica. Jéssica, obrigado. Tá bom. Então, eu falei do item 3. Se vocês quiserem perguntar, fica à vontade para esclarecer. Gente, ó, a Bíblia também é um referencial, né? Se vocês lembrarem do sonho que o José interpretou lá na Bíblia, das vacas gordas e vacas magras, não é? Então, um império do Egito, lá naquela época, ele sonha
que ele tem 7 vacas gordas e depois aparecem 7 vacas magras que engolem as vacas gordas, e na interpretação de José, e o que aconteceu de fato foi que o Egito ele passou 7 anos de opulência e que ele poderia não ter guardado nada. Mas no critério de José, eles começaram a guardar um pouco todo ano, né? E aquilo foi armazenado. E procedendo daquela forma, quando as vacas magras entram na nossa vida, elas podem não engolir as vacas gordas. E naquele exemplo, o que acontece? Do sonho de José, que ele interpretou lá do faraó, as vacas magras, elas podem consumir toda a reserva que a gente tem. Mas no caso do Egito, nesse momento histórico deles, eles conseguiram fazer uma reserva de grãos que foi possível até vender para os vizinhos. Os vizinhos que não fizeram essa reserva, eles tinham problema de sementes e eles passaram a fazer o quê? Compra, né, dessas sementes para o Egito. E o Egito passou pelos 7 anos de vacas magras sem sofrer muito. Então, quanto de reserva precisou ser constituído? Uma reserva para 7 anos. E 7 anos é uma referência. E esse é um outro exemplo de meta que vocês podem estar tentando colocar no projeto de vida de vocês. Quanto é que eu vou guardar? No quinto exemplo, né? Para a fase chamada aposentadoria. E aí eu vou trazer o nosso referencial, o Mauro Halfeld. Ele coloca uma situação assim, que quando o brasileiro se aposenta com 65 anos de idade, ele precisa ter na sua reserva R$ 1 milhão. E ele faz o exemplo de ter esse R$ 1 milhão numa caderneta de poupança. Aí uma pessoa que tem R$ 1 milhão aos 65 anos de idade numa caderneta de poupança, essa poupança vai render no mínimo 0,5%. Então ela vai render, boa noite, Mainara, vai render ao mês R$ 5 mil. R$ 5 mil. Então a pessoa se aposenta com R$ 1 milhão na reserva, numa caderneta de poupança. E ela vai ter, vivendo de rendas aí, todo mês, um rendimento de R$ 5 mil. Se ela só usar os R$ 5 mil, na reserva dela, ela continua com R$ 1 milhão. Não se descapitaliza. Isso é só um exemplo, gente. Todo mundo aqui sabe, espero, que a caderneta de poupança, ela não é o melhor investimento, porque a caderneta de poupança, ela não recupera o que a inflação come do nosso capital. A gente precisa estar buscando aí outros investimentos. Então, como referência, se eu tenho uma caderneta de poupança, R$ 1 milhão aos 65 anos de idade, aí eu vou ter como viver essa época da aposentadoria sem a crise do aposentado, porque eu tenho uma renda certa de R$ 5 mil. Hoje em dia, se uma pessoa se aposenta com 65 anos de idade, ela vai viver aí mais 15 anos. E ela pode passar por 15 anos com uma qualidade de vida se R$ 5 mil mantém a qualidade de vida dela, ela não vai ter vida abatida. Isso tudo, gente, são exemplos de metas que vocês devem estar refletindo o que vocês podem fazer e como que isso vai estar sendo constituído na vida de vocês. Quando eu falei da reserva, eu tinha falado assim, nós, quando a gente somos promovidos e a gente passa a ganhar um pouquinho a mais, o que nós fazemos, a maioria das pessoas faz? Ela aumenta a despesa. Em vez de aumentar a reserva, ela aumenta a despesa. E, de repente, esse problema de desemprego, ou de crise, ou de pandemia entrando na vida da pessoa, ela vai passar dificuldade, ela vai passar por problema, porque
ela não pensou, ela não foi previdente, ela não cuidou desse momento que ela não vai ter renda e o capital de reserva garante essa parte, que ela vai ter renda. No livro do Mauro Halford, que é o primeiro dele, Seu Dinheiro, do século passado, 1998, ele fala assim, no Brasil, um jovem de 20 anos de idade, ele começa a trabalhar, se ele começar a guardar todo mês R$ 200, um jovem de 20 anos, todo mês, ele começa a guardar R$ 200, o que acontece? Ele, aos 65 anos de idade, que é a idade de aposentadoria no Brasil, esse jovem, ele terá R$ 1 milhão na poupança, que é o pior investimento. E, com R$ 1 milhão na poupança, esse jovem aposentado, ele poderá ter uma qualidade de vida que traduz aí o valor de R$ 5.000. Gente, ó, para todos nós aqui, a gente precisa pensar nessa fase de aposentadoria, que hoje a aposentadoria pública, ela não garante mais um futuro tão promissor. Ela tem um teto pequeno e as regras para que a gente perca os benefícios da aposentadoria são muitas. Então, de repente, próximo do tempo da aposentadoria, se a gente ficar desempregado, o que acontece? Tudo que foi acumulado ontem, então a gente precisa ser previdente agora, acreditar que tem um futuro e que futuro nós teremos, que qualidade de vida nós queremos e que reserva cada um de nós aí precisa constituir. Alguma pergunta aqui, gente? Tá claro esses 5 exemplos? Eu passo a palavra. Thalita, sim. Professor, eu sou praticante de não religião, é verdade. Então eu não sei que história é essa que você estava falando. Desculpa. José. Então, acho que no popular Tô o pessoal brincando, fala. professor. Tô te sacaneando, tá? Tá bom, É mas só zoeira. poderia ser, poderia ser. Então, viu, Evelyn, a questão da cigarra da formiga, eu acho que ela é assim tão conhecida mas como eu falei lá no comecinho, uma pessoa pode não conhecer. E se ela não conhece, aí a gente precisa contar e recontar, né? Como foi feito. E a questão das vacas gordas e magras, elas também podem acontecer na vida de qualquer um aqui. Esses olhos puxados aqui, eles conheceram aí o ser cristão só aos 10 anos de idade. Eu não fui batizado no berço. Entendi. Não, mas eu conheci a fábula sim. E aí, quando a gente vai fazer uma analogia sobre essa questão de prevenção de futuro, que é o que a gente está falando, porque pensando no atual governo que nós temos hoje, nós não temos seguridade nenhuma. Isso é um fato. Então, aquela Sim. doce ilusão de aposentadoria, ela não existe mais. Nós continuamos contribuindo, continuamos pagando, mas assim, não é mais um sonho real, né? Não é uma coisa que vai acontecer ao longo do tempo, ao longo do prazo aí, porque a gente percebeu que vai se estender muito e a qualidade de vida, principalmente do brasileiro, ela tá muito baixa, né? E a possibilidade da gente vir a óbito, evoluir num óbito antes da aposentadoria, vamos ser real, é muito, muito grande, assim. Ou se aposentar com uma péssima qualidade de vida e sem um recurso muito baixo, bem desvalorizado, isso pode acontecer. Então, é uma analogia que traz bastante consciência. Uma coisa que eu sempre falo é que não dá para não ter uma prospecção de futuro. Então, por exemplo, eu estava lendo uma matéria recentemente sobre as empresas querem profissionais multiprofissionais hoje, porque essa capacidade de resiliência. Então, pensando nessa pandemia, tinha uma porrada de gente que fazia uma pancada de coisa, que perdeu o emprego, que ficou parado, mas teve uma galera que se superou, que começou a criar, inventar, absurda, assim, que nem eles imaginavam que eles faziam tudo aquilo.
e que sobrepuseram tudo aquilo que eles imaginavam, essa capacidade de resiliência mesmo. E eu acho que no financeiro é isso, não dá para ter só um emprego, só uma fonte de renda. Eu posso ter uma saída, mas obrigatoriamente eu tenho que ter mais do que uma entrada, 2 ou 3, na verdade. Sim. Tem uma situação que eu vivi também em 98, que eu fui voluntário numa frente de combate a desemprego em 1998, porque tinha uma crise e muita gente ficando. E aí eu fiquei assustado que a maioria dos empregados eram engenheiros. Então, o engenheiro, ele é criado para ter uma visão focal, uma visão pontual. Então, é um pontual para construção civil, um pontual para engenharia elétrica, um pontual aí para engenharia eletrônica, por exemplo. Então, ele tem uma visão focada. E em cima do que você falou agora, então, esses engenheiros que tinham só essa visão focal, eles ficaram desempregados, como está acontecendo hoje. A gente precisa ter uma formação um pouco mais completa. Se a gente tiver uma formação um pouco mais completa, as chances do desemprego fica menor, porque a gente consegue atacar em várias frentes. Um engenheiro, em 1998, ele, pela crise daquela época, ficava desempregado fácil. E o que mais me chamou a atenção é que tinha vários engenheiros do ITA desempregados naquela fila de desemprego. Não é? E não é tanto a questão da escola onde você se forma, né? Mas é como você se completa profissionalmente. Você precisa estar se cuidando. O, sei lá, o profissional multimídia, ou aquele cara que ele consegue jogar em várias posições, então tudo isso é bastante valorizado e a gente precisa ter um pouco desse cuidado. Vocês podem interromper e a gente vai colocando aí essa situação. Então, principalmente nessa situação de agora, se eu não tenho uma previdência pública que vai me ajudar lá quando eu precisar, a gente precisa estar constituindo essa reserva agora. Essa reserva, ela precisa estar no plano de meta de cada um de vocês. Seja um pouquinho cada período, comecem a guardar, por favor. Esse é o primeiro... num orçamento, né, seja lá 5%, seja R$ 200, seja 50%. O meu filho, graças a Deus, quando o mais velho, quando ele leu esse livro do Mauro Halford, ele fez o plano dele e ele disse que ia sair da minha casa com 36 anos de idade. Porque ele fez todas as contas, ele ia sair da minha casa com 36 anos de idade. E por que disso? Porque ele estaria guardando o dinheiro da comida, ele estaria guardando o dinheiro do aluguel, ele estaria guardando o dinheiro de outras despesas, porque ele estaria em casa. Ele passou a ser mais generoso na ajuda para o supermercado, para saídas de restaurantes, essas coisas aconteceram. E ele começou o quê? Potencializar a reserva dele. Ele leu o livro do Mauro Halford, ele fez a projeção dele e ele falou assim, ó, com 36 anos de casa, eu vou estar saindo para a minha casa. O meu filho casou com 32 anos de idade, acelerou em 4 anos, não é? Qualquer plano aí de reserva, ele pode ser acelerado, se a gente acerta nos investimentos. Porque eu falo para vocês do pior investimento, que é a caderneta de poupança. Mas vocês, a partir de R$ 1.000, vocês já podem começar a diversificar, porque os fundos, eles aceitam contribuições a partir de R$ 200, e vocês podem estar usando aí 5 fundos para começar a se exercitar, um fundo de ações, um fundo imobiliário, um fundo de investimento variável, um fundo cambial, né? E através dos fundos, vocês podem estar sentindo aí o comportamento de mercado. Então, R$ 200 em cada um, R$ 1.000, vocês podem perder em um e ganhar 4, por exemplo, né?
E, na média, isso precisa remunerar mais do que a poupança. Qualquer investimento que vocês fizerem precisa remunerar mais do que a poupança. Essa é a referência mínima. Se amanhã ou depois vocês abrirem um negócio, esse negócio ele tiver uma taxa de retorno de 2%, qualquer investimento que vocês fizerem precisa o quê? Remunerar mais do que 2%. E aí vocês vão constituindo esse capital de reserva para a vida profissional de vocês, né? Então, seja dentro da área de educação, eu posso ser um professor de sala de aula, eu preciso ter a minha reserva. Eu posso ser um consultor aí educacional, eu preciso ter a minha reserva. Eu posso abrir um consultório aí de psicopedagogia, eu também preciso saber gerir financeiramente esse aspecto aí. Eu vou usar uma frase aqui que eu ouvi em turmas anteriores, só para provocar vocês. Ah, professor, por que eu estou aprendendo isso se eu só quero limpar cocô de nenê? Foi o que eu ouvi de uma colega de vocês em anos passados. Gente, ó, mesmo nessa situação, ela está ganhando din-din. E esse din-din, ele não pode evaporar, né? Se ela não constituir reserva, esse dinheiro vai evaporar. Então, a ideia é que ela tenha esse valor para que dificuldades futuras sejam enfrentadas de uma forma melhor, né? Amanhã ou depois, vocês querem abrir um canal, né, de educacional, ou amanhã ou depois vocês querem abrir uma escolinha, então, para tudo isso, vocês vão precisar estar cuidando disso. Gente, ó, o meu network essa semana funcionou, e eu não sou mais coordenador, eu sou um vice-diretor, desde ontem. Foi o meu primeiro dia de vice-direção. Eu não esperava. Parabéns, professor. Ah, obrigado. Parabéns. Na terça-feira passada, uma colega, a gente trabalhou 3 anos juntos numa escola, ela começou a me sondar para a vice-direção. E graças a Deus tudo certo. Na quinta-feira ela confirmou, pode vir, e ontem, segunda-feira, eu comecei lá. Estou como vice-diretor numa escola. Parabéns, pro. Obrigado. Quando eu publiquei, gente, ó, quando eu publiquei no grupo de coordenadores que eu não era mais coordenador da escola, não é? O diretor de núcleo técnico, ele falou para mim, olha, eu tenho uma vaga aqui, né? Se inscreve e acho que você tem muita chance de ficar lá. Então, isso também foi uma surpresa. Então, isso diz para mim que o meu network funcionou. Então, por exemplo, eu passei a manhã do sábado elaborando uma proposta para o diretor do núcleo técnico e fiz essa proposta. Eu não sei se ele vai aceitar também. Espero que sim. Mas aí eu acho que venho trabalhando aí essa questão do network muito bem. E não é porque, de repente, eu saio da coordenação, viro vice-diretor, eu vou ter um aumento salarial, que eu vou ficar aí, o quê? Aumentando a minha despesa. Ok? Obrigado aí para quem está colocando os parabéns, agradeço. Então, estou aí nessa função agora como diretor. Tem uma situação, tanto o coordenador como o vice-diretor, ele tem desafio diário, né? Para a competência cobrada diariamente e a designação, ela pode cessar assim, num espirro do diretor, né? O diretor espirra, ele não gosta do que você fez, no dia seguinte você não é mais coordenador, no dia seguinte você não é mais vice-diretor na realidade pública. Então, virando a página, gente, ó, qualquer coisa vocês podem perguntar. Gente, ó, definição, capital de reserva, valor monetário constituído para emergências na pior das hipóteses. Quando a gente fala de desemprego, o desemprego é a pior das hipóteses, não é? Quando a gente fala da crise, é a pior das hipóteses. Ou o valor que, uma vez constituído, servirá para que a chamada fase de aposentadoria seja
vivida de forma tranquila, sem que tenhamos prejuízo na qualidade de vida. Então, o capital de reserva ele vai se prestar para essa situação. Não é que a gente está pensando em ostentação, não é que a gente está querendo mostrar mais do que ninguém. A ideia é que a gente tenha uma qualidade de vida e que essa qualidade de vida ela seja legal, que não seja uma grana que a gente vai estar juntando para ficar comprando remédio, né? Aí eu acho que é complicado. A gente precisa se cuidar desde já e agora, da melhor forma possível, para que a gente possa chegar aí no 6,4, comprando, como que é? Yakult para flora intestinal, Tafman para vitamina B, podendo fazer caminhadas e passear ao sol para vitamina D de dado, o Tafman para vitamina B, depois comprar hidratante para pele, protetor solar, mas não para ficar comprando Rivotril ou ficar comprando analgésico para dor. Não, a gente pode ter uma qualidade de vida que é boa, inclusive na aposentadoria. Tudo bem, gente? Então, essa é a definição. Isso está no roteiro que eu estou apresentando para vocês, e que também está no Que Mágico. Vocês podem printar, mas também vocês vão encontrar isso lá no Que Mágico. É um arquivo PDF, como vocês sabem. Vou virar a página. Então, gente, ó, a nossa aula está caminhando para o final, e não se esqueçam que tem um quiz, mas eu peço, e vocês devem estar abrindo o microfone, ou para esclarecimentos, ou para estar avaliando o que aconteceu hoje, não é? Então, um aprendizado aconteceu? Sim, não, ou alguma coisa não está clara, então a gente conversa, esclarece, e a ideia é que hoje um pequeno aprendizado tenha acontecido aí na vida de vocês. A minha pretensão. Passa a palavra. Assim, do que o senhor falou aí bastante, assim, muita coisa assim, tudo interessante, mas assim, tipo, para a renda, sobre guardar, fazer. Nós hoje, alguns aí na determinada idade, já vai usar para orientar os filhos, porque para nós mesmos já não chegamos a 1 milhão de jeito nenhum. Eu, como mais novo da turma, vou chegar aí a uns 200 mil. Certo. Então, Gê, tem uma situação assim, para quem tem um pouco mais de idade, talvez a previdência ela ajude um pouco mais. Então, só num valor, vamos supor que a tua previdência, no momento da aposentadoria, ela aconteça, e só para falar de números redondos, tudo bem? Você tem aí uma aposentadoria que vai lhe dar uma previdência mensal de R$ 1.000 por mês, por exemplo. E a tua qualidade de vida, ela seja em torno de 3.000, por exemplo. E nessa situação, você precisa constituir uma reserva que ela lhe remunere ou complete esses 2.000, para que você tenha aí os 3.000, não é? Não é que a situação aí, ela está desesperadora aos meus olhos, né? Então é só começar a colocar isso na ponta do lápis, pensar um pouquinho, cada um de vocês aí tem uma realidade. Então, esse é um exemplo, né? Não sei se é o melhor exemplo, só coloquei números redondos. Então, eu posso me aposentar com um salário mínimo, arredondando para R$ 1.000, e depois eu acho que a minha qualidade de vida ficaria legal se eu tivesse 2.000. Então, nisso que falta, eu posso estabelecer metas para que o rendimento do que eu quero seja mais ou menos 2.000, para fazer a complementação previdenciária aí na necessidade, G. Passa a palavra. Entendi, professor. Tá certo. É que, assim,
Eu tentei fazer isso quando eu era mais jovem, fazer a previdência privada do Bradesco, mas a situação financeira da família não favoreceu. Então, a gente está num país de terceiro mundo, as crises financeiras, elas acontecem aí o tempo todo, né? E vão nos abatendo, né? A educação financeira, o gerenciamento financeiro no Brasil, ele está relegado. E a gente tem isso no terceiro grau. Mas, por exemplo, se a gente pensa em outras culturas, vou falar da americana, né? O Mauro Halford, que é o nosso referencial aí, ele diz que, em média, o pequeno americano, ele começa a ser educado financeiramente com 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, esse pequeno americano aí, essa criança americana, recebe um cofrinho transparente, onde ele vai estar recebendo as suas moedinhas e ele é levado a se conscientizar, né, sobre aquela reserva que ele está guardando. Ele pode ter uma meta de comprar um presente legal no Natal. E comprando aquele presente legal ao final do ano, com aquele cofrinho transparente, ele precisa ver que as coisas estão acontecendo e que no final do ano, se ele guardou um pouquinho da mesada todo mês, nessa realidade, ele vai conseguir estabelecer essa meta de, ao final do ano, ele comprar aquele objeto de desejo, né? Aí, no nosso caso, é uma analogia. A gente precisa estar estabelecendo meta na sugestão aqui da gestão financeira para que tenhamos qualidade de vida. Ou, na ideia corporativista, se a gente abrir um negócio, que esse negócio ele vá, né, por muito tempo. Não é um negócio para abrir por 2 anos e fechar, né? É um negócio para que ele possa estar se reconstruindo. Se o meu negócio remunera 2% e eu não encontro um outro negócio que remunera mais do que isso, eu preciso continuar investindo no meu próprio negócio, para que a manutenção desse rendimento de 2% ele continue acontecendo, por exemplo. Passa a palavra. Eu entendi, professor. Tudo bem? Gente, avaliando o trabalho de hoje, a gente tem 6 minutos para vocês irem lá para outra aula. O que vocês querem falar? Podem criticar, por favor. Acho que a ideia é bacana, a proposta é importante, é desafiadora, mas foge um pouco da realidade, né? Falando num contexto social um pouco mais abrangente, né? Nem restritivo, é abrangente mesmo. Nós temos um público hoje de pessoas que tem uma situação financeira muito limitada. Vou dar um exemplo simples, assim, eu tenho uma amiga que trabalha pra caramba que nem louca, tem um filho, e aí ela ganha super pouco, o pai do menino não ajuda em nada, e ela paga aluguel, e ela tem que bancar a casa, e então, na teoria é muito bacana, muito bom, é importante, só que aquilo, entre poupar e pôr comida em casa, ela vai pôr a comida em casa. Entre poupar e, sei lá, pagar o aluguel, ela vai ter que pagar o aluguel. E, inclusive, eu estava falando com ela, né, que ela estava bem desanimada da faculdade e tal. E eu falei, olha, o caminho é esse, para você conseguir um outro emprego, um salário melhor, um melhor reconhecimento. É esse, continuar estudando mesmo, é continuar batalhando mesmo. Uma hora as coisas vão acontecer, uma hora vai dar certo. Mas falando a curto prazo, por exemplo, hoje você precisa guardar X valor, sei lá, a realidade é outra, professor. Ou eu guardo esse valor, eu pago uma conta de água, de luz, sei lá, um aluguel. Eu não pago aluguel, mas enfim, é só uma analogia mesmo. É isso. Então, a equação é essa, né? Que a gente precisa estar equacionando mesmo. No caso, existem despesas e existem o quê? A receita. Então, daquilo que eu ganho e aquilo que eu gasto. E entre um valor e outro, precisa sobrar um pouquinho.
o pouco que for. E aí a gente precisa dar soluções para que essa sobra aconteça. E a gente vai descobrindo o que deve estar tentando fazer. Existe um Globo Repórter, eu só vou falar do Globo Repórter, mas eu não consigo fazer aí a referência exatamente de qual é o programa. Mas conta uma história que não é muita, acho que é desse século, começo desse século, a diarista ganhava R$ 200 por mês. E essa diarista, ela conseguia guardar, né, com muito sacrifício, mas ela conseguia guardar. E com aqueles R$ 200 por mês, o que ela fazia? Ela conseguiu, né, colocar a filha na faculdade, conseguiu ter a sua casinha, né, e conseguiu ter a sua qualidade de vida. Então, ela fez muito sacrifício. Então, ela ia, no final de feira, para catar ramos de verdura no chão, né? Proteína era basicamente ovo quase todo dia. E ela poderia pegar uma outra diária? Poderia. Mas o que ela fazia? De uma outra diária que ela pegava, ela guardava aquele valor, né? Porque ela tinha aquela meta, né, de fazer a reserva, e ela conseguiu. Então, não estou falando que é fácil, não estou falando que é fácil. A nossa realidade, ela tem realmente, num país de terceiro mundo, os desafios são enormes. A questão financeira, ela sempre grita mais alto. É muito triste ver muita gente abandonando muitos sonhos aí, porque a necessidade financeira fala mais alto. Mas aí, como esse gerenciamento financeiro, ele não existe essa orientação anterior, então aí as dificuldades ficam até muito maiores. Então, Mainara, pode perguntar. Só acrescentando nessa situação, realmente é muito complicado, né, prof? Parece que é mais uma situação na teoria, para a gente imaginar como seria se a gente conseguisse guardar um dinheiro. É bacana, é legal? Sim, mas nos mundos de hoje, na atualidade, a gente pensa assim, eu tenho meu aluguel para pagar, minha água, minha luz, a minha internet. Aí o dinheiro que eu falo, sobrou, meu gás acaba logo em seguida. Acontece alguma coisa dentro da minha casa. Você tem bicho. O bicho passa mal, o bicho come alguma coisa que não pode. Sei lá, é atropelado, tem que castrar, tem que comprar remédio, o bicho fica doente, vamos no veterinário. Aí você fala, não, vamos tentar economizar. A carne hoje em dia tá um absurdo. Aí você paga aluguel, você tem que fazer mercado, você tem que se desdobrar. Então, é muito difícil. Aí você opta, meu Deus, eu continuo os meus estudos ou eu guardo um dinheiro? Então, assim, na teoria é muito mais bonito. Na prática, acontece uma coisa totalmente diferente. Então, é muito difícil realmente você conseguir guardar um dinheiro para futuramente você falar, olha, eu tenho X dinheiro investido. É quase impossível, assim. Eu conheço muita gente. E se eu disser que 2 pessoas conseguem guardar dinheiro e tem uma quantia boa guardada, é muito. Porque a maioria das pessoas que conseguem guardar um dinheiro acabam usando porque acontece alguma emergência logo em seguida que começa a iniciativa de guardar. Então, Mainara, é exatamente isso. No caso, as emergências, elas acontecem. A gente sabe que elas acontecem. Agora, se eu tenho alguma coisa guardada e eu posso usar isso que eu guardo, então essa verba se prestou. Agora, um outro ponto que a Evelyn e você tocaram, que também é investimento, é a questão do estudo, né? O estudo também é um investimento. E ele vai abrindo aí as nossas mentes para que a gente possa estar um pouco mais preparado para essas situações. Gê, passo a palavra para você. Pô, desculpa, eu vou entrar na outra aula, tá bom? Fica com Deus. Amém. Boa aula, Gesivânia. Então, professor, eu concordo com tudo que a Mainara falou, as meninas estão falando, mas a questão do que eu entendo de gestão financeira é o seguinte, o brasileiro em si, ele não consegue fazer uma gestão financeira porque a maioria não consegue abrir mão de um McDonald's, não consegue abrir mão de um pastel na feira, não consegue abrir mão de algumas coisas que pode muito bem passar sem. E gestão financeira é o quê? Você abrir mão de algumas coisas, entendeu? De alguns benefícios ou de algumas mordomias para que você possa estar conseguindo fazer essa reserva. É isso que eu entendo.
Então, acho que a gente precisa ter algumas benesses, mas algumas também elas precisam ser pensadas. E se aos poucos a gente conseguir ver nessa equação que uma sobra pode acontecer, então vamos cuidar para que essa sobra seja, que ela aconteça. Fala, Evelyn. Professor, em 2017 eu quis reformar minha casa. Eu tenho uma casa própria, mas a minha casa era só 2 cômodos, era uma casa antiga e tal. E eu queria reformar minha casa. E aí eu coloquei na cabeça que eu ia reformar minha casa. Na época eu era divorciada, eu tinha 2 filhas e tal. Aí eu trabalhava no emprego 12 por 36, eu moro no Tucuruvi. Eu entrava às 6 horas da manhã em Itaquera, saía às 6 horas da tarde. Aí vinha para casa. No dia seguinte, eu entrava na Lapa 10 horas da manhã e saía 10 horas da noite. E assim em seguida, né? E aí porque eu coloquei na minha cabeça que eu queria reformar minha casa. E aí eu comecei a comprar material, meu pedreiro, tal, comecei a construir. Minha casa hoje é 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia, tal. Eu gastei um dinheiro ferrado, mas eu lembro que eu lixava a parede, gente, vocês vão rir. Num calor desgramado, eu louca para tomar uma Coca-Cola. E eu lembrava que o preço da Coca dava para comprar o saquinho do rejunte, por exemplo. E dava para comprar alguma outra coisa e abrir a mão. Não ri, Thalita, é sério. Gente, eu tomava uma água gelada, assim, que descia com um gosto de Coca-Cola, mas é porque eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo e funcionou. Então, eu acredito nesse tipo de investimento, assim, abrir mão de uma coisa em prol da outra. E funciona se a gente tem foco. Então, é mais ou menos por Ela aí. até coloca piso, professor. Então, não precisa ser sacrifício o tempo todo, mas se a gente conseguir sacrificar algumas coisas para que a reserva ela se constitua, eu tenho certeza que isso vai ser muito saudável para todo mundo. Porque as crises acontecem, né? As dificuldades sempre vão acontecer. Agora, uma coisa é a crise nos pegar de calça curta ou com uma mão na frente e outra atrás, e outra coisa é eu ter aquele dinheirinho que eu possa estar contando, porque de repente um pneu estourou, por exemplo, se eu sou dono de carro, aí eu vou poder trocar aquele pneu, né? Substituir o pneu. É só um exemplo bobo aí, mas essas situações acontecem, né? G quer falar? Não, só ia acrescentar isso mesmo, dizer assim, que quando a gente consegue ter essa reserva para um momento de necessidade, é o início da gestão financeira, que a gestão financeira não é bem isso, né? A gestão financeira é você ter uma reserva para um momento de necessidade e mais alguma coisa sobrando, entendeu? Sim. Então, a gente tá raciocinando aí para o primeiro passo, né? A gente está dando o primeiro passo aí de algo que é pouco pensado pelas pessoas, né? E que precisa ser pensado e a gente precisa cuidar. Eu falo isso assim, porque a Evelyn está falando falou da construção da casa dela, eu para construir a minha casa a parte de cima, eu morava na parte de baixo, queria fazer a parte de cima uma outra casa, que é onde eu moro hoje. Para fazer isso, o que eu fiz? Eu comecei a comprar o material, o dinheiro que sobrava, eu passava no depósito, procurei um depósito idôneo, né, já reconhecido, renomado, eu passava e deixava o material comprado, fui deixando o material comprado. Depois eu tive só o pedreiro para pagar. Entendeu? Aí eu já tinha o material comprado, aí eu pagava o pedreiro e eu não me apertei tanto. Foi uma maneira que eu achei para mim poder conseguir fazer essa gestão de ter o material e conseguir a construção. Então, temos 2 exemplos possíveis, né? Então, as coisas elas podem acontecer. E a gente vai fazendo esses sacrifícios e as coisas acontecem. Ok, gente. Acho que é isso. Qualquer coisa, vocês podem retomar o assunto na aula que vem. E a gente vira a página aqui. Eu estou desejando boa semana para vocês. Vou interromper a gravação. Se quiserem perguntar algo, fiquem à vontade.